Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Dessa vez a gente vai continuar tratando sobre o tema de planejamento experimental, agora com um foco um pouco mais específico. No primeiro momento em que tivemos nosso primeiro encontro, a gente abordou sobre tópicos básicos do planejamento experimental e agora a gente vai abordar um dos tópicos mais avançados dessa série de planejamentos muito utilizados, quer seja na ciência, na indústria, dentro de empresas de manufatura, empresas de varejo, de atacado, dentro de empresas de logística, empresas de saúde que trabalham com healthcare. Ou seja, é uma aplicação muito ampla para essa metodologia. Lembrando a todos que estão participando aqui, quer você esteja assistindo aqui online nesse momento ou assistindo a nossa reunião que ficará gravada, tá? Seja muito bem-vindo. Se você perdeu, se você que está aqui ou você que vai assistir esse vídeo perdeu o primeiro vídeo em que a gente abordou por quase 50 minutos toda a parte básica do planejamento experimental, os seus principais usos, eu te convido a assistir esses vídeos que estão disponibilizados na plataforma em uma playlist específica com essas webinars, tá? Do YouTube da Expertise Consultoria, para que daí você assista esse próximo aqui. Mas se você está aí comigo e já assistiu, seja muito bem-vindo e a gente vai dar continuidade, tá? Só para a gente falar um pouco hoje, tá, do que a gente tem para abordar, a gente tem o seguinte conteúdo programático. Eu quero abordar a respeito de método de superfície de resposta com otimização plena. O professor Israel, o que seria esse método de superfície de resposta? É um tipo de método muito útil quando a gente já tem o nosso processo bem definido e a gente quer melhorar ou otimizar esse processo ao melhor ponto possível. Aí faz sentido a gente utilizar esse planejamento que se chama de superfície de resposta com otimização plena. Para dar um exemplo, para que todo mundo converse a mesma língua e consiga entender bem, porque o exemplo faz com que a gente entenda melhor, né? Seria mais ou menos o seguinte: imagina só que você tem um cachorro quente para fazer, tá? Você está ali querendo trabalhar aquele cachorro quente, porque você é o principal vendedor da região que você está. E você quer fazer o melhor cachorro quente do mundo, superior aos cachorros que são vendidos nos Estados Unidos, tá? Você quer fazer o melhor produto do mundo. Então, quais são as características desejadas pelo cliente? Aí, quando a gente estuda Lean Six Sigma, e também quando a gente estuda o WCM, a gente aprende uma sigla cujo anagrama é VOC, que é a voz do cliente, tá? Então, escutando a voz do cliente, a gente vai entender o que é que ele deseja realmente com aquele produto que ele está adquirindo, com aquele serviço que ele está adquirindo. Então, definindo bem esse fenômeno, que aqui agora, para exemplificar, é desenvolver um cachorro-quente, tá? A gente quer chegar às características de qualidade, aos CTQs, que mais maximizem a experiência da voz do cliente. Então, para isso, a gente pode pensar, qual é a qualidade do pão que o cliente espera? Qual é o tamanho do pão? Qual é o tipo do pão? Qual é o peso do pão? Então, eu já tratei aqui pelo menos 4 fatores ou variáveis de entrada, que aí a gente pode colocar elas em valores diferentes, né? Um pão pesando tantos gramas, um pão pesando mais gramas, o tipo do pão baguete, o tipo de pão com 4 queijos, tá? Então, a gente vai delimitar para aquelas características de entrada os valores do que a gente chama de nível, que seria o valor menor e o valor maior, tá? E depois que a gente consegue compreender qual é a melhor característica que o cliente deseja, a gente chega ao patamar de otimização, ou seja, a gente vai desenvolver o cachorro-quente mais delicioso de todo o universo. E a gente vai conseguir ter um produto que venda, maximizar a experiência do consumidor, né? Maximizar a experiência do consumidor é o objetivo de qualquer organização, independente do que ela venda, do que ela proponha a vender. E aí eu falo, setor de serviços, indústria, varejo, atacado, qualquer que seja o seu setor, você pode aplicar. Ou, professor Israel, onde é que entra esse método de superfície de resposta no exemplo do cachorro-quente?
entra no seguinte: será que existe uma relação entre o tipo de salsicha que você vai vender e a temperatura do molho? Não sei. A temperatura do molho, ela pode influenciar quando eu, que sou consumidor, vá provar aquele cachorro quente. Por quê? Se a temperatura do molho tiver em torno de 100 graus, se eu colocar o cachorro quente na boca para dar uma mordida, eu vou acabar queimando a minha língua, né? Mas também, se a temperatura tiver em torno de 12 graus, 12 graus seria muito frio, né? Mas em torno de 25 graus, 30 graus, talvez quando eu coloco na boca seja uma coisa morna e eu não gosto. Então entendam que a temperatura do molho, ela precisa estar num nível muito interessante, não é? Que maximize a experiência. Nem queime a língua, nem esteja frio. Então eu encontrei esse valor exato. Mas talvez essa temperatura, ela tenha uma interação com a salsicha. Por quê? Porque a salsicha, ela vai, por condução térmica, receber a temperatura do molho para cozinhar. Está dando para entender, pessoal, como isso é interessante? Ou seja, existe uma relação que talvez não seja linear entre a temperatura do molho e aquela salsicha. Então, essa relação, que seria uma relação entre duas variáveis, tá? Que a gente estuda dentro desses modelos de superfície de resposta, essa interação de duas variáveis, ela pode ser do primeiro grau ou pode ser um polinômio, uma interação quadrática. E para entender essas interações quadráticas, diga-se de passagem, muito comum em todos os processos, a gente utiliza um método de superfície de resposta com otimização plena. Está ficando claro até agora? Está ficando bacana? Eu acredito que você está compreendendo muito bem aquilo que eu quero demonstrar para te situar onde que você pode aplicar esse método de superfície de resposta, tá certo? Então, qual seja a empresa em que você trabalha, você tem esses fenômenos que têm interferência um no outro e você precisa maximizar essa experiência, tá? Então, a gente pretende hoje abordar um estudo de caso. Hoje eu quero abrir o Minitab, que é o software estatístico mais utilizado no mundo, e te mostrar dentro do Minitab o passo a passo para que a gente atinja essa otimização plena utilizando o método de superfície de resposta e já te convidando para participar das nossas qualificações em Lean Six Sigma, tá? Tendo em vista que esse conteúdo de superfície de resposta a gente vai abordar no Black Belt, que é um dos cursos mais específicos dentro da metodologia do Lean Six Sigma. Mas aqui agora eu já estou te dando um gostinho do que vem por aí dentro de uma qualificação mais ampla como o Black Belt, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem vários, eu preparei vários slides para essa webinar, não vou falar de todos eles, tá? Vou falar deles rapidamente, porque uma grande parte desse conteúdo já está dentro do curso de Black Belt. Então, esse MSR nada mais é do que uma coleção de técnicas estatísticas para analisar a relação entre essas variáveis, tá? Um outro exemplo, será que existe alguma relação, tá, entre o tamanho do bolo e a quantidade de fermento que você adicionou, ou a quantidade de fermento que você adicionou e a temperatura do forno? A gente sabe que sim. É uma relação que é difícil de explicar facilmente. Ela é difícil de explicar de maneira simples, melhor dizendo, tá? Então, para explicar esse tipo de relação, eu precisaria de um modelo desse mais aplicado. Israel, isso é muito difícil, então, isso é muito complicado. Não, não é. Se você possui o Minitab, tem como adquirir o Minitab, eu baixar a versão de 30 dias gratuita disponibilizada no site deles, você pode seguir esse mesmo passo a passo e aí já conseguir, desenvolvendo isso aqui inicialmente, aplicar esse modelo para resolver os problemas que você passa na sua empresa, na sua indústria, tá? Então, a gente usa a superfície de resposta quando as variáveis de resposta são influenciadas por muitas variáveis de entrada. Ou seja, a qualidade do bolo, ela vai depender de muitas variáveis de entrada, como a temperatura do forno, o tempo do bolo no forno, a quantidade de fermento, a quantidade de farinha, o volume de leite, as pás rotatórias que você utilizou para fazer a mixagem, né, daquele produto, a quantidade de ovos. Então, eu tenho uma quantidade enorme de fatores. Se eu levo isso aqui agora para quem trabalha com marketing, a gente sabe que a escolha do consumidor por um produto,
ela depende de inúmeros fatores também, tá? Então, se você tem muitos fatores para entender como maximizar a venda daquele produto, você pode utilizar esses modelos de MSR, tá? Então, pessoal, em estatística, otimização, que é o teu desejo final, é melhorar ao máximo a experiência do consumidor, ou seja, otimizá-la, é um procedimento realizado para que a gente consiga obter o valor excelente de uma grandeza. Ô, professor Israel, quando eu digo que otimizei algo, eu encontrei um maior valor possível ou o melhor valor possível, eu vou dizer que em parte. Por quê? Os fatores sempre mudam. O desejo do consumidor sempre muda. Então, você pode dizer que encontrou o valor excelente para aquela grandeza que você está estudando, baseando-se no desejo do consumidor atual, naquelas variáveis que você trabalhou. Tá ficando claro, né, pessoal? Isso é otimizar, tá? Então, a primeira etapa no uso do MSR é determinar a relação matemática. Se a relação matemática é do primeiro grau ou se é uma relação do segundo grau, né? Então, conceitos iniciais, isso aqui é uma coisa bem interessante que eu quero abordar rapidamente com vocês. O que é conseguir um valor ótimo para aquela variável de resposta que eu estou estudando, para aquele fenômeno que você trabalha, que você está estudando? Se vocês estão observando essa imagem aí, ela não é uma imagem fixa, tá? Ela é uma imagem móvel. Vocês perceberem, os pontinhos estão começando a subir. Estão percebendo? O que seriam esses pontinhos subindo? Esses pontinhos subindo seriam você desenvolver alguns tipos de planejamentos experimentais até encontrar aquele valor ótimo, que é o valor vermelhinho que está em cima da montanha. Ali estaria o valor ótimo, tá certo? O professor, como é que eu faço isso? Olha para essa imagem agora. Eu tenho triângulos que estão se movendo numa região bidimensional ou tridimensional, se a gente abordar dessa forma aqui, tá? Então, o que seria isso aí? Seria eu desenvolver uma série de experimentos visando encontrar qual é a melhor relação entre as variáveis de entrada para que eu obtenha um valor ótimo que eu estou buscando. Nesse caso aqui em específico, falando do bolo, aqui eu estou testando vários valores para a temperatura do forno, para o tempo do forno, para a quantidade de leite, quantidade de ovos. Eu estou testando vários valores. E quando eu vou testando vários valores, eu vou chegando até esse minúsculo triângulo que está sendo demonstrado aí agora. Ou seja, eu cheguei no ponto ótimo, excelente, que eu estou buscando para a minha variável de resposta. Professor, como é que eu consigo fazer isso? Tem um método que vocês podem aprender no Black Belt, que se chama método de gradiente, ascendente e descendente, em que eu vou estudando esse método até ele me dizer quais são os melhores valores, tá? Alguns conceitos iniciais interessantes é que eu preciso garantir que eu tenho uma normalidade estatística respeitada para que eu siga adiante com a minha análise. Israel, o que seria essa normalidade estatística, né? Seria garantir que aqueles dados que você possui, os dados do comportamento do consumidor, os dados do tempo de atendimento no hospital, os dados de retrabalho na indústria que você trabalha, ou quantidade de defeitos na indústria que você trabalha, esses dados, eles precisam seguir uma distribuição de probabilidade, que a gente chama de normal, para que você possa aplicar esses métodos que eu estou ensinando, tá? Como é que eu posso garantir isso, tá? Ou você aumenta o tamanho da amostra, se você tem aí dados de apenas 10 dias, de quantidade de defeitos daquele produto, tá? Que você trabalha, você precisa ter pelo menos aí uma base de dados grande, como 70, 100, 200 informações, dados de 200 dias, e isso já vai fazer com que você garanta, mesmo sem fazer nenhuma análise estatística, você esteja perto de garantir que aquela base de dados segue uma distribuição normal, tudo bem? Por que isso? Porque a gente tem um teorema chamado Teorema do Limite Central, que informa que quanto maior for essa base de dados, a quantidade de dados que você tenha, mais provavelmente a distribuição ela se comportará como uma distribuição normal, e aí você vai poder aplicar essa técnica que eu estou estudando hoje, tá? Então, falando no cachorro-quente, para voltar à ideia, seria, Israel, eu fiz o cachorro-quente dessa forma aqui, com essa temperatura aqui calculada, com essa quantidade desse componente, com essa quantidade de ketchup, com esse tipo de pão. E eu vendi isso aqui hoje. E eu acompanhei as vendas de hoje, tá? Então, amanhã eu vou fazer um cachorro-quente com outras características que eu vou definir quais são.
e eu vou ver quais foram as vendas de amanhã. Para eu garantir que essa distribuição seja normal, eu precisaria acompanhar as vendas de vários dias para que eu tenha condição de garantir que essa distribuição é normal e eu possa aplicar esses modelos, tá? Existem vários tipos de modelos de MSR. O mais utilizado, pessoal, é esse do meio, chamado de CCD, DCCR, CCD ou DCCR, que é Design do Composto Central Rotacional. No Black Belt a gente aborda cada um deles, tá? Mas esse do meio é o mais usual e é o que você vai aprender aprender hoje, seguindo o passo a passo que eu vou mostrar no exercício prático, tá? Aqui eu tenho um exemplo só para facilitar mais a sua compreensão. Ó, o engenheiro Israel, eu, estou querendo maximizar o rendimento de uma reação química. Eu sei que quanto maior o rendimento, melhor. Por quê? Quanto maior o rendimento, significa que eu tenho mais produto com aquelas mesmas características de tempo, de quantidade de itens que eu utilizei. Eu consegui mais produto, então eu quero aumentar o rendimento, tá? Então eu tenho duas variáveis controláveis que influenciam o processo, que é o tempo e a temperatura. Eu sei que o tempo e a temperatura influenciam o rendimento. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso determinar quais são os melhores valores para o tempo e a temperatura, para que assim eu tenha condições de encontrar o melhor valor possível para o meu rendimento. Professor, como é que eu faço isso? Já está aqui um caminho do Minitab, já para a gente se habituando antes de eu abrir, tá? Aqui eu tenho o menu de Stat, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho como colocar aqui. Pronto, aqui está bacana. Vocês estão acompanhando aqui o cursor do mouse, né? Aqui eu tenho o menu de Stat, ó, planejamento de experimentos, e aqui, ó, superfície de resposta. Veja que caminho simples, né, pelo Minitab. E aqui eu vou criar um experimento de superfície de resposta, tá? Para criar, eu tenho que definir quantos fatores eu tenho. Vocês já sabem que são dois, ou seja, o tempo e a temperatura, eu sei que influenciam no rendimento. Então, quero estudar o tempo e a temperatura, definir dois fatores ou variáveis de entrada, tá? Aqui nessa aba de experimentos, eu informei que seria esse experimento completo, que eu vou te explicar mais à frente o que seria. Aqui eu já informo os nomes, ó. Qual é o nome do meu fator A? Tempo. O fator B, temperatura. O fator tempo, você quer estudar de quanto a quanto, Israel? Eu vou dizer assim, olha, a gente trabalha normalmente aqui na indústria com o fator tempo num nível, num valor de 35, ou seja, 35 minutos. A gente sempre trabalha com 35 minutos. Então, o que eu estou querendo testar agora? Eu estou querendo testar se eu diminuir o tempo para 30 ou se eu aumentar ele para 40, qual é a influência desses valores do aumento e da diminuição na variável de resposta rendimento, que é a que eu quero controlar. Da mesma forma com a temperatura, que eu estou trabalhando hoje na indústria com 155 graus Celsius, tá? E agora eu quero testar. Se eu diminuir a temperatura, será que é melhor? Se eu aumentar a temperatura, será que é melhor? Ou seja, eu tirei o achismo, eu tirei o que os outros pensam, eu tirei o que a experiência de outras pessoas informaram e eu estou fazendo um teste estatístico matemático que vai me comprovar o valor real, o valor melhor para aquele fenômeno de interesse. Perfeito? Então, dando continuidade nesse campo de opções, eu desmarquei essa opção aqui, ó, de aleatorizar os insights. Lembrem-se que nós tratamos na última webinar que nós temos um tripé de características para garantir que faremos um bom planejamento experimental. Que tripé é esse? Replicação, aleatoriedade e blocagem. Esse segundo, aleatoriedade, nos mostra que nós, quando formos desenvolver um experimento, precisamos aleatorizar as corridas experimentais. O que seria aleatorizar as corridas experimentais? Seria não fazê-las na ordem mental que decidirmos fazer, mas fazermos sim numa ordem completamente aleatorizada. Por que, Israel? Para pensar comigo, olha só. Se a gente for desenvolver, fabricar esse bolo, tá? E aí eu sei que eu quero testar o bolo, e vamos, em vez de falar de rendimento agora, falar da qualidade do bolo. Mas eu vou manter o tempo e a temperatura os mesmos fatores, tá? Então, eu quero testar um tempo de 30 minutos e testar um tempo de 50 minutos. Quero testar uma temperatura de 180 graus
e uma temperatura de 200 graus. Então, eu estou fazendo o mesmo exercício aqui, sendo que é aplicado ao bolo agora, tá? Só para fazer uma aplicação bem prática aí. Então, quando eu fiz isso, eu descobri que eu tenho que fazer pelo menos 4 bolos, tá? Um bolo com o tempo menor e temperatura menor, um bolo com o tempo menor e temperatura maior, um bolo com o tempo maior e a temperatura menor, e um bolo com o tempo maior e a temperatura maior. Ficou claro, pessoal? Eu fiz uma união desses níveis dos fatores e eu fiz, assim, 4 bolos diferentes, tá? Se eu for seguir a ordem padrão, que foi essa ordem que eu disse a você, possa ser que exista algum outro fator que eu não esteja considerando, tá? Que acabe fazendo com que eu tenha uma influência de um ruído nesse primeiro bolo e que no segundo bolo essa influência já diminua. E essa influência não exista mais para o segundo, terceiro e quarto bolo. Ou seja, o meu primeiro bolo ficou com uma informação viciada. Ô, Jael, que tendência de ruído seria essa? Um exemplo que você pode falar para a gente. Vamos lá. Se você acabou de ligar o forno e você não esperou o período de 20 minutos para o forno aquecer por igual em todas as partes, vocês concordam comigo que o primeiro bolo vai ficar comprometido? Ou seja, se eu não considerei esperar esses 20 minutos iniciais e assim que eu liguei o forno eu já coloquei o bolo vai cozinhar de uma maneira desigual, porque o gradiente de temperatura dentro do forno vai estar de uma maneira diferente do que quando eu colocar o segundo bolo, a temperatura média dentro do forno já vai ser a mesma, da mesma forma com o terceiro e quarto. Então, para evitar esse problema aconteça, a gente precisa aleatorizar as corridas experimentais para que eu distribua o efeito desse ruído, desse resíduo, em todas as corridas experimentais de uma maneira equilibrada, tá? Isso é muito importante. Então, ao desmarcar essa opção aleatorizar os ensaios, eu estou agindo de maneira errada. Eu preciso deixar ela marcada nesse caso, mas eu vou desmarcar aqui para facilitar apenas a sua compreensão, tudo bem? Aqui eu explico um pouquinho justamente sobre isso. Então, quando eu montei o Minitab já disse, olha, Israel, a ordem para você desenvolver o ensaio é essa ordem aqui, eu faço primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E ele foi dizendo, faça essas corridas experimentais para que você tenha condições de entender como é que funciona o rendimento da reação. E aqui eu tenho, ó, faz a reação com o tempo de 30 minutos e a temperatura de 150, faz agora a reação com o tempo de 40 e a temperatura de 150, ou seja, eu alterei o tempo, mas não alterei a temperatura. Aqui eu já alterei a temperatura e alterei o tempo do menor para o maior, tá? Como eu fiz um modelo de superfície de resposta, tem outros tipos de corridas experimentais. E aí, depois que eu marcar todas as temperaturas aqui, ó, pessoal, todos os tempos aqui, ó, e as temperaturas, eu vou pegar aqui nessa coluna C7, e nessa coluna C7 eu vou adicionar informação sobre o rendimento. Então, eu estou entendendo, estou medindo qual foi o rendimento quando eu tive um tempo de 30 e uma temperatura de 150. Qual foi o rendimento quando a temperatura o tempo foi 40 e a temperatura 150? Qual foi o rendimento quando o tempo foi 35 e a temperatura foi 155? Está ficando claro? Eu começo a entender matematicamente como é que essa relação entre os fatores e os níveis, né, vão fazer com que haja mudança na minha variável de resposta chamada de rendimento. Logo após isso, o Minitab já me dá a opção de eu calcular algumas tabelas importantes que você, quando fizer um curso, pelo menos de Yellow Belt, já vai começar a entender mais esse linguajar que eu venho abordando aqui, tá? Mas ele gerou aqui uma tabela chamada de análise de variância, cujo anagrama é ANOVA, ela é mais conhecida como ANOVA, gerou os coeficientes codificados e gerou o sumário do modelo. Vamos abordar rapidamente aqui os três, tá? A análise de variância vai abordar qual é a influência de cada um dos fatores e níveis que você trabalhou na variável de resposta. Falando do bolo, a variável de resposta não é a qualidade, eu quero maximizar a qualidade do bolo, né? Quais são as variáveis de entrada? Ah, gente, tem várias, né? Quantidade de leite, de ovos, e você já imagina aí um monte. Se eu estudasse todas essas variáveis de entrada, uma análise de variância ia me informar quais dos fatores são os mais importantes, que a gente chama de estatisticamente significativo. Ou seja,
aquele fator em específico, ele é significativo para minimizar ou para maximizar aquela variável de resposta. Se a variável de resposta, como no caso do bolo, né, é a qualidade, eu quero maximizar. Então, você tem que vir aqui e procurar quais são os fatores que são realmente significativos, os fatores que realmente importam. Porque cá para nós, gente, para um pouquinho para pensar. Será que a quantidade de leite que eu coloco no bolo é mais importante do que a quantidade de margarina ou manteiga? Isso é muito importante de ser definido e compreendido. Por quê? Porque se a quantidade de leite for mais importante do que a quantidade de margarina ou manteiga, né, eu tenho que focar em controlar com mais precisão a minha quantidade de leite. Ou seja, eu diminuir o meu esforço em controlar um fator, no caso a manteiga ou a margarina, que não é tão significativo estatisticamente comparado com a quantidade de leite. Agora, se eu for falar do seu processo, e você fabrica baterias, tá, de lítio, ou algum tipo de bateria específica, trabalha em uma indústria como a Moura e fabrica alguma bateria, tá? Quais são as variáveis de resposta que eu quero maximizar? Uma só, vou falar uma, tempo de vida útil, não é? Ou então, gente, como a gente trabalha hoje no mundo em que temos o que, conheça aí esse novo termo para o seu vocabulário, tá? Obsolescência programada. A gente trabalha no mundo que fabrica itens com obsolescência programada, ou seja, a data de validade não é definida pela qualidade do produto em si, mas por mim, que sou dono da indústria, que vou definir quando você vai ter que trocar a sua bateria, o seu celular, o seu computador, aquele determinado item. Está ficando claro, pessoal? Então, ou quando eu quero maximizar o tempo de vida útil, ou determinar um valor exato de vida útil para que eu tenha a recompra e consiga me manter, né, sobrevivendo nesse mundo capitalista, então eu posso utilizar a análise de variância para determinar, para que eu tenha o tempo de vida útil da bateria de tantos anos, tantos meses, ou de tantos dias, ou de tantas horas, eu tenho possibilidade de calcular exatamente o valor específico, tá? De tantos segundos, o que é que eu preciso definir ou o que é mais importante. A análise de variância vai definir o que é mais importante. Então, eu vou focar no que é realmente importante. Isso aqui, se você tem essa informação, você tem a cereja do bolo. Você tem uma informação plausível que, com certeza, se você divulga aí, você vai passar de um colaborador, de um cargo simples para um futuro gerente, gestor, presidente daquela empresa. Porque você entendeu que para aquele processo o que mais precisa ser controlado é aquilo ali. A ANOVA vai dizer isso através dos índices que eu vou comentar depois, que é o valor de P e o valor de F, tá? Quanto menor o valor de P, mais importante é aquele item. Então, se a gente observar que o menor valor de P, ele foi para esse item aqui, ó, tempo. Ou seja, o tempo de uma reação química é o fator mais importante para o rendimento. Então, se o tempo é mais importante, inclusive, do que a temperatura. Então, qual é o teu foco em controle? É no tempo. Então, em vez de você comprar, tá? Você tem um termopar, uma termorresistência que está sendo útil para a utilização naquele processo. Mas você quer comprar um termômetro digital de última geração. E entre comprar um termômetro digital de última geração, tá? E adquirir um cronômetro automatizado, um controle automatizado do processo, o que é que você definiria adquirir agora? Eu adquiriria um CLP mais específico para controle bem detalhado do tempo, do que comprar aí um termômetro, ou aquele termômetro tão bom. Por quê? Porque eu sei agora, matematicamente, através dessa análise, que o tempo é muito mais importante para o fenômeno que eu estou estudando. Então, eu vou focar em corrigir e controlar o tempo. E isso vai evitar que eu gaste com outras coisas, tá, gente? Isso se chama alcançar robustez do processo. Todo processo tem um nível de robustez que pode ser alcançado. Israel, o que seria, só para finalizar esse comentário aqui da nota, o que seria esse nível de robustez? Seria o seguinte, ó, no dia em que esse controlador de tempo que você comprou, ele tiver com um pouco de defeito, o teu processo vai estar tão robusto
que esse controle não vai fazer tanto falta. Por quê? Você alcançou um nível de poder sobre o teu processo, tá? Isso é muito espetacular. É claro que não existe essa palavra, essa frase que eu formei, né? Mas eu digo que é muito espetacular porque é algo além da imaginação que você tinha antes de assistir essa aula, tá? Então, o segundo ponto aqui, ó, coeficientes codificados. Esses coeficientes são os que vão formar a equação matemática que eu mostrei a você lá no início da apresentação, da nossa webinar, tá? Então, eu tenho aí os coeficientes da constante, do tempo, da temperatura, e eu tenho tempo ao quadrado, e aqui eu tenho tempo multiplicado por temperatura. Aqui eu não tenho temperatura ao quadrado, ele não me dá a informação de temperatura ao quadrado, por algum motivo. Eu acredito que é porque ela não foi significativa. Então, em alguns momentos, quando essa relação matemática quadrática não é significativa, ele já tira da norma, tá? E para finalizar, a gente tem aqui o sumário do modelo. A gente foca quase sempre no sumário do modelo, nesse R2 ajustado. Esse R2 você vai aprender no Greenbelt, tá? No Yellow a gente vê um pouquinho, mas no Green a gente mergulha. O R2 se chama variância explicada ou coeficiente de determinação. Esse R2 vai nos revelar a seguinte informação: quanto da variável de resposta ou quanto do fenômeno pode ser explicado por aqueles fatores que você escolheu. Então, aqui está dizendo que, ó, 89, quase 89%, né, de todos os valores, todas as possibilidades de valores para o rendimento podem ser explicados pelo tempo e pela temperatura. Veja que coisa espetacular. Por que isso é espetacular, né? Porque se eu tenho um R2 elevado, isso demonstra que eu escolhi realmente os fatores, essas variáveis de entrada, né, que influenciam o processo. Então, se eu estou fazendo um bolo, eu estou querendo medir a qualidade, eu sei, você sabe, que a gente pode ter aí, ó, dezenas de variáveis de entrada diferentes que influenciam a qualidade do bolo. Mas se eu consigo determinar dessas dezenas, 4 que são estatisticamente significativos ou os mais significativos, e abordando e controlando essas 4, eu tenho um R2 desse tamanho aí, o que é que isso mostra? Isso mostra o seguinte, Israel, o seu desejo não é elevar a qualidade do bolo? Sim, o desejo é esse. Beleza. Se você pegar esses 4 fatores, Israel, a qualidade do bolo, ela vai ser explicada, ela vai ser praticada, ela vai ser real, ela vai ser desenvolvida em 90% de todos os casos. Ou seja, a gente encontrou os fatores e as relações que maximizam a qualidade do bolo. Então, quando eu fiz essa análise para o bolo, eu percebi que a quantidade de margarina não é tão significativa, a quantidade de fermento não é tão significativa, eu não vou me preocupar ao fazer os bolos com esses fatores que não são significativos. Porque eu sei que os 4 que eu escolhi já representam 90% de toda a possibilidade do bolo ter qualidade. Tá claro, pessoal? Isso é muito importante e interessante, tá? Como é que eu defino o tamanho de passo? Não vou abordar aqui, porque seria algo muito, muito avançado, tá? Então, desenvolvendo um composto central rotacional, agora eu quero ir para a parte prática. Ou seja, eu já estou com o meu Minitab aqui aberto, e eu vou abrir o Minitab para te mostrar o passo a passo de como a gente pode estar numa situação que você está hoje, igual a que você está passando hoje na empresa em que você trabalha, independente do setor, e aplicando esse passo a passo que eu vou mostrar, eu vou te dar uma ferramenta para que você consiga melhorar e atingir condições ótimas para o produto ou o serviço que você desenvolve aí, tá bem? Então, gente, um gole d'água. Então, pessoal, acredito que vocês estão ansiosos para saber que ferramenta é essa e como podem aplicar. Se você não tiver o Minitab instalado, esse passo a passo que eu vou desenvolver, você preste atenção na aula. Se você tiver dúvidas, pode abrir o microfone para tirar dúvidas comigo sem dificuldade nenhuma. Eu posso responder ao vivo aqui para você, tá? E esse conteúdo vai ficar muito mais aplicado caso você pegue esse conteúdo
que vai estar disponibilizado no YouTube. E depois você faz o download do Minitab, eu vou disponibilizar essa base de dados aqui, e você vai fazendo aos poucos. Então, quando você aprender a reproduzir exatamente aquilo que eu estou ensinando aqui, vai ficar muito mais fácil para você pegar isso e aplicar para resolver os problemas, as dificuldades que você está tendo aí no seu trabalho. Está ficando claro, né, gente? Então, essa é a ideia. No curso de Green Belt e Black Belt, a gente pega na sua mão e te mostra, olha, Zé, eu estou com esse problema aqui. Aí eu abro o Minitab com você, eu monto o experimento com você, você vai, faz o experimento, traz o experimento para a gente analisa junto. Então, assim, você tem o acompanhamento do instrutor. É por isso que é muito bom uma qualificação de Green Belt e Black Belt com a expertise consultoria. Tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade de ensino à distância, você tem 6 meses para que a gente acompanhe o seu projeto de melhoria e te ajude em tudo bem? O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Vou explicar a vocês rapidamente o estudo de caso. Eu vou seguir as telas aqui desse estudo de caso com você, eu abro o Minitab e a gente vai fazendo junto, tá? Mas qual é a ideia, gente? Eu tenho um fenômeno, e esse fenômeno tem como variável de resposta a distância de lançamento. Então, imagina aí que você trabalha em uma indústria de armamentos, tá? Uma indústria de armamentos. E dentre as armas, dentre os produtos que essa indústria vende, ela comercializa um produto chamado de catapulta. E o que é que eu quero com a catapulta? Tá? Primeiro, eu quero atingir o maior valor possível no lançamento, ou seja, eu quero maximizar a possibilidade de lançamento, até porque essa arma é de longo alcance, tudo bem, gente? Então, eu quero maximizar o alcance desse lançamento, eu teria uma variável de resposta, que seria a distância de lançamento. Está ficando claro, né? Então, essa distância de lançamento, ou eu quero maximizar ela, ou eu quero encontrar um valor exato. Já por que encontrar um valor exato? Como assim encontrar um valor exato? Imagina só que você está a 357,5 metros do seu alvo. E você quer atingir aquele alvo no centro dele, ou seja, ter uma taxa de exatidão muito elevada. Então, você precisaria de pegar as configurações dessa arma e você adicionar as configurações exatas para que quando você atirasse o projétil, você alcançasse exatamente aquele ponto que você deseja e destruísse o alvo. Tá ficando claro, né, gente? Se eu tenho um rifle e eu vou atirar com esse rifle, que é uma arma de longo alcance também, eu tenho que ver a posição do vento, mudar a minha angulação em cima da arma, estruturar posicionamento de deslocação, ou seja, nessa arma chamada rifle, eu preciso também colocar os valores específicos dos meus fatores nos níveis específicos para que eu atinja o alvo. Nesse caso aqui, a catapulta. Mas se eu falo do seu processo na indústria, na manufatura, na atacado, varejo, hospital, logística, vocês têm processo. Na logística eu quero maximizar, melhorar o tempo de entrega. Eu quero reduzir o tempo de entrega daquele item ali para o meu consumidor. Quais são os fatores que levam ao tempo de entrega menor ou maior? Então, eu vou determinar quais são os fatores. E, para finalizar, se você trabalha em um hospital e você quer diminuir o tempo de alta, tá? O tempo de alta, quer seja de enfermaria, quer seja de atendimento comum, quer seja de UTI, você quer maximizar, tá? Maximizar esse teu contexto, minimizando, assim, o tempo de alta. Para minimizar o tempo de alta, quais são os fatores que vão influenciar? Quantidade de médicos atendendo, quantidade de enfermeiros atendendo, o tempo que o enfermeiro leva para aplicar a medicação, o tempo que eu passo no atendimento, o tempo de retorno para o médico, ou seja, eu tenho que considerar uma série de fatores para que eu consiga minimizar aquele tempo de atendimento. Quando eu começar a falar da catapulta, você vai entender tudo agora. Ou seja, olha para a catapulta que aí está descrita, tá? Essa catapulta está num site chamado Sigmazone, que eu vou abrir com você para te mostrar, para você brincar aí um pouquinho também. Essa catapulta, ela tem, pelo menos aqui, 5 fontes de variação diferentes, ou 5 variáveis de entrada diferentes. São elas: a elevação do pino, está tudo em inglês aqui, mas eu coloquei em português esse material. Elevação do pino, a altura do copo, a posição da liga, que eu posso aumentar a posição, deixar ela mais folgada,
ou deixar ela mais apertada, tá? Aumentar a elasticidade ou diminuir a elasticidade dela para cá. Eu tenho o ângulo de tiro, que é essa barrinha que quando eu lançar a catapulta, o braço da catapulta vai bater na barra para o projétil ser lançado, tá? Então eu tenho uma angulação relativa a esse pino de tiro, eu tenho a altura do copo, como eu falei, e eu tenho esse ângulo de liberação. Então, percebam aqui, gente, que eu tenho cinco fatores diferentes, cinco variáveis de entrada diferentes, e eu quero estudar se essas variáveis de entrada vão produzir alguma mudança ou não na variável de resposta, tá? Então, professor, como é que eu vou fazer isso? Tá saindo som? Eu acredito que tá, né? Aí para vocês. Olha só. Ok, pessoal? Conseguiram entender? Então, Muito bem. Então, é assim que a gente vai trabalhar com essa catapulta, tá? Se você está com o computador aí aberto e quiser já utilizar, você vai digitar o seguinte endereço, ó, Sigma Zone. S-I-G-M-A, Sigma, de Six Sigma, né? Sigma, Zone, de local, de zona, de área, Zone, Z-O-N-E. Sigma Zone, dá um enter aí, e você vai encontrar essa catapulta virtual, tudo bem? Então, aqui estão os fatores. Então, imagina que você definiu quais são os fatores da sua empresa, tá? Então, aqui eu tenho inúmeras formas de definir fatores, que eu já falei na aula anterior, se perdeu pode assistir lá. E aqui eu já vou abrir o Minitab para a gente bater esse papo aqui de 15 minutos que faltam, tá? Então, aqui, ó, eu vou criar um planejamento experimental, vou determinar qual é o tipo de experimento, exibir, digitar os nomes dos experimentos, os valores de inferior e superior, e aí eu vou fazer a minha análise, tá? Deixa eu abrir agora para essa apresentação, e aí eu vou colocar a apresentação agora do Minitab, que já está aqui disponível para a gente olhar no Minitab, tá? Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor para vocês verem. Pronto, pessoal. Aqui está a tela do Minitab. Acredito que está todo mundo vendo já. E já, ó, falando rapidamente sobre o Minitab, no nosso curso de Yellow Belt, se você está curioso com o assunto, como melhorar os seus processos, o Yellow Belt é um bom caminho para iniciar. A gente já aborda bastante sobre o Minitab. Então, lá é um curso de um valor agregado, de um valor de investimento um pouco menor, aproveitando agora a Black Friday, está em condições imperdíveis até esse último dia de novembro, tá, gente? E aí você pode adquirir esse curso de Yellow Belt passado em 10 vezes, se for do seu desejo, para que você tenha mais conhecimento sobre o Minitab em si. Mais especificamente aqui, eu vou na aba de Start, Design de Experimentos, Planejamento Experimental, Planejamento Fatorial, e aqui eu vou na criação de um experimento fatorial, tá? Nessa criação de experimento fatorial, eu vou definir aqui a quantidade de níveis, que são 5, como vocês sabem. E aqui em experimentos, em vez de desenvolver um experimento completo, eu vou desenvolver um experimento fracionado. Por quê, Israel? Quando eu tenho uma quantidade muito grande de fatores, como é o caso específico seu na indústria, na empresa em que você trabalha, às vezes fica quase que impossível eu fazer 32 experimentos, né, gente? Imagina só, você fazer 32 experimentos de maneiras distintas. Às vezes é muito complicado de fazer. Então, eu tenho a opção de fracionar esses experimentos. Esse fracionamento tem uma lógica, que eu não vou abordar aqui agora, a gente aborda no curso de Greenbelt, tá? Mas eu fracionei esses experimentos e eu adicionei os pontos centrais, que são pontos importantes quando eu vou fazer um experimento sem réplicas, tá? Isso aqui é um tópico de um comentário também do curso de Greenbelt, pessoal. Então, aqui eu desenvolvi a quantidade de pontos centrais, e aqui eu já venho, ó, na aba de fatores, para eu definir quais são os nomes dos fatores, se o fator é numérico ou textual, nesse caso todos são numéricos, mas no caso, por exemplo, se eu quiser trabalhar com a forma do bolo, será que a forma do bolo
tem alguma influência na qualidade? Aí, se eu fosse forma, eu teria que colocar forma oval, forma redonda, forma quadrada. Eu teria categorias. Eu poderia vir aqui em texto e adicionar categoria A, categoria B, forma A, forma B, tá? Mas nesse caso todos são numéricos. Aqui eu coloquei as possibilidades, o range de possibilidades, né? A amplitude de possibilidades, os níveis de possibilidades para cada um desses fatores que foram determinados. Adicionei todos os níveis aqui, os valores, dei o OK. Aqui nesse campo de opções é onde eu mantenho a opção de aleatorizar os insights, que é o correto acontecer, e eu vou dar o OK, tá? Quando eu der esse OK aqui, eu vou chegar nessa tela, que seria a tela dos experimentos fatoriais fracionados, tá? Então, quando a gente chegar nessa tela, essa coluna não vai existir. Por quê? Ela só vai existir a partir do momento que eu fizer os lançamentos. Tudo bem, pessoal? A partir do momento que eu fizer os lançamentos. Mas olha aqui, ó, eu tenho todos os meus ângulos, a começar dessa C5 até a C9, e aqui eu tenho os valores relativos a ela. Ou seja, se eu quiser fazer esse primeiro lançamento para saber o comportamento da minha catapulta, o que é que eu vou fazer? Colocar o release angle em 140 e esses demais nesses valores, e aí eu vou fazer o lançamento até encontrar, eu vou encontrar um valor, o valor de lançamento, e esse valor eu adiciono aqui. Vamos citar no exemplo aqui, ó. Vou abrir a internet, aqui está a catapulta aberta, tá, gente? E aqui, por exemplo, eu poderia colocar essa caracterização, ou seja, esse Fire Angle 130, ele vai estar aqui, ó, Fire Angle, aqui, ó, 130, tá? Aí eu poderia voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, deixa eu maximizar essa tela também, 130, a elevação do copo 300, já está na máxima, o pino em 100, ó, o pino em 100, tá? Percebendo que eu estou testando o range inteiro, né? Isso é muito importante. Se você não sabe quais são os fatores que influenciam o fenômeno que você precisa melhorar aí na empresa, você precisa testar o range possível deles, desde que isso seja possível, né? Se eu estou falando em um vaso de pressão, não dá para colocar a temperatura limite do vaso de pressão, né? Então, você tem que delimitar bem quais são esses níveis, tá? Então, já fiz o pino, já fiz o copo, agora esse boom position, seria a posição da liga em 200, pessoal. Em 200, tudo bem. E agora, esse release angle em 140. Então, vem aqui, ó, 140. Pronto, pessoal. Entenderam? Ou seja, eu já presetei aqui as configurações operacionais desse primeiro experimento que eu vou fazer, e aí eu vou fazer o lançamento. Quando eu fiz o lançamento, olha só, a bola foi lançada, e eu encontrei um valor aqui de 59. Então, eu vou abrir aqui, e eu vou digitar 59. Professor, por que aí está 57,82? Porque, gente, sempre que a gente lança, se eu lançar aqui ó, 140 novamente, tudo manter-se a mesma coisa, né? Eu sempre vou ter uma variação. Aqui já variou para 47, ou seja, variou de 49 para 47, que é normalmente a variação que a gente tem por erros específicos de precisão, tá, pessoal? E é por isso que a gente gera o desvio padrão e a variabilidade. Mas aqui eu já desenvolvi todas as corridas experimentais e eu encontrei todos os valores para a distância de lançamento. Depois que eu desenvolvi cada corrida experimental dessa aqui, e encontrei todos os valores, aí eu vou vir aqui, ó, stat, DOE, fatorial, e essas informações que estavam indisponíveis, agora passaram a estar disponíveis, porque eu digitei o valor da variável de resposta do fenômeno. E se eu clicar aqui em análise de experimento fatorial, em distância de lançamento e pedir para analisar, aí eu vou começar a ter, gente, as mesmas informações da minha análise de variância. Deixa eu pedir aqui, apenas aqui, a minha análise de variância, maximizando para melhorar para vocês. Então, aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho as informações do valor de P e do valor de T, que mostram o que é mais significativo para a distância. Então, conseguindo entender, gente? Não só as influências individuais de cada um desses 5 fatores, como também as influências multiplicadas desses fatores em si, e também o ponto central. Olha que R2 tão bonito, ou seja, a distância de lançamento, ela é 100% garantida se você estudar ou utilizar esses 5 fatores, tá? Então, aqueles 5 fatores explicam 100% do lançamento, do distanciamento
daquela bolinha em relação à origem, tá? Então, aqui eu tenho a minha análise de variância toda prontinha, tá? Isso aqui são tópicos importantes que a gente pode discutir em um outro momento, tá? Então, gente, quando eu faço a minha análise aqui, eu percebo que tudo que está aqui é significativo. Tudo aqui é significativo. Então, quando eu tenho uma condição em que tudo é significativo, eu posso vir aqui, ó, em stat, DOE, fatorial. Aqui em análise experimento fatorial, a variável de resposta, distância de lançamento, menu de stepwise, o método stepwise, e aí eu vou dar OK e OK novamente. Pessoal, quando eu coloquei esse método de stepwise, olha que coisa interessante aconteceu. O método de stepwise é uma maneira que você tem de ter informações apenas daquilo que é essencialmente significativo. Ou seja, ele excluiu tudo que não era significativo e manteve aí o que é realmente significativo, tá? Então, em posse dessa informação, eu sei que A, C, D e E aqui na legenda eu sei quem são eles, tá? Eu vejo que eles são realmente significativos, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação para mostrar uma coisa bem bacana aqui para vocês, tá? Se vocês pegarem a base de dados original, que eu vou disponibilizar no YouTube, esse vídeo vai para o YouTube, você sabe, e vai estar lá no link na descrição, esse arquivo para você baixar e utilizar, tá? Mas quando você fizer isso no exercício em sua casa, você vai perceber que a relação entre A e B é significativa, ou seja, a relação entre o release angle e o firing angle são significativas. O release é o braço, e o firing angle seria aquele pino. Então, existe uma relação significativa entre os dois. Aí, quando, pessoal, a gente vai estudar as relações entre as variáveis, a gente vê que existe uma interação entre o release angle e o firing angle, tá? E, através dessa relação, é que eu consigo agora desenvolver um planejamento de superfície de resposta, que é o foco da aula de hoje, tá? Eu vou concluir, gente, realmente em 5 minutos para o professor fazer as considerações desse minuto final, tá? Mas eu vou voltar aqui para o Minitab e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Voltando para cá, olha só. Aqui eu venho na aba de Stat, DOE, e em vez de fatorial, que é o que a gente vem trabalhando, a gente viria aqui, ó, superfície de resposta, e criar um experimento de superfície de resposta. Como eu sei que todos os outros fatores são significativos e que o maior valor desses fatores estão maximizando, né, a distância de lançamento da bola, eu quero focar agora nessa relação que eu vi que é significativa entre o release angle e o firing angle, tá? E aqui eu vou colocar que eu tenho duas variáveis contínuas, definir que o meu experimento é completo. Aqui nos fatores, mesma coisa, gente. Eu vou deixar A e B para ficar mais fácil e não precisar digitar. Mas em A e B eu digitaria o release angle e firing angle, e aqui teria os valores do nível menor e do nível maior, tá? Aqui nesse campo de opções eu mantenho aleatorizar os ensaios, e aqui eu vou dar o meu OK. Quando eu desse o OK, eu iria encontrar exatamente isso aqui, ó, experimento composto e esse MSR. Então, a partir de agora, pessoal, eu teria o release angle e o firing angle nesses níveis específicos, e eu iria pegar essa corrida experimental e aí iria voltar aqui e fazer a configuração do equipamento para aqueles valores em específico. Fazendo essa configuração do equipamento, eu vou obter as distâncias de lançamento para essas relações, que seriam as relações para informação de modelos quadráticos, que é o que eu estou interessado em buscar agora, tá? Então, fazendo isso, eu vou encontrar vários valores de distanciamento. Então, encontrando esses valores e digitando aqui, ou encontrando os seus valores de venda, diminuição de tempo, de aumento de qualidade daquele produto que você está trabalhando, o rendimento daquele produto que você trabalha, eu viria aqui em Stat, DOE, superfície de resposta, e agora eu iria, mesmo caminho do outro, analisar o experimento de superfície de resposta, seria esse aqui mesmo, e eu daria o meu OK. Dando o OK, pessoal, aí eu vou encontrar novamente, olha quem aparece sempre, os coeficientes, o sumário do modelo e a análise de variância. Por isso que é importante você fazer um curso de Greenbelt, Yellow ou Greenbelt. Greenbelt principalmente,
para que você domine as informações estatísticas e possa fazer as suas análises, tá? Mas quando eu fiz a minha análise aqui, eu percebi que dessa relação que existe entre o release e o firing angle, dessa relação matemática existente, há uma relação quadrática, que é a relação quadrática do firing angle, que é a mais significativa para o modelo. Ô, professor Israel, para a gente finalizar, né, fechar com chave de ouro aqui, o que é que o senhor conseguiu descobrir? Eu consegui descobrir que naquela relação matemática entre o release e o firing angle, ou seja, entre o pino de lançamento e o braço, existe uma relação ali significativa estatística, né, entre os dois. Eu percebi que o firing angle, o ângulo de tiro, é muito mais importante ao quadrado. O que seria o ângulo de tiro ao quadrado? A gente teria que estudar a matemática do processo. Cada processo vai responder de uma forma diferente, eu precisaria de especialistas diferentes. Mas eu descobriria que essa influência quadrática é a mais significativa, tá? Então, gente, além disso, eu tenho algo no final que se chama de desejabilidade, que seria um coeficiente de otimização. E eu vou finalizar com esse coeficiente de otimização. Como é que eu consigo ele? Consigo aqui, ó. Stat, DOE, superfície de resposta, e aqui, ó, otimizador de resposta. Nesse otimizador de resposta, eu tenho a relação do meu ângulo em si, né? Eu quero maximizar a distância de lançamento, minimizar ou atingir um alvo. Ficou claro agora, pessoal? Se eu coloco que eu quero atingir um alvo, ele vai me informar qual é a configuração dos níveis dos fatores das variáveis de entrada, que vão fazer com que eu atinja aquele alvo especificamente. Isso é otimizar. Cheguei na maior das possibilidades de melhoria para o meu processo, tá? E aqui eu já deixei tudo claro, ou seja, aqui eu já tenho a informação, o modelo que otimizou, maximizou o máximo do meu lançamento, tá? Olha aqui, quero mostrar para vocês esse último modelo aqui. Nesse último modelo aqui, ele está mostrando para mim que o firing angle, essa relação quadrática dele, é significativa, tá? E que eu precisaria controlar esse firing angle para que eu obtenha o melhor valor possível para aquela resposta do lançamento. Para finalizar, eu finalizo com esse gráfico, que é o gráfico de superfície de resposta. Esse gráfico de superfície de resposta ele vai mostrar o seguinte, olha só, distância de lançamento. Para eu ter a maior distância de lançamento possível, que seria essa distância aqui em cima, ó, aqui, eu vou ter que ter um ângulo de tiro em torno de 120 graus e vou ter que ter um release angle em torno de 185 graus. Ou seja, eu defini os melhores valores possíveis para que eu obtenha a maximização do meu lançamento. E para perceberem aqui nesse último gráfico de otimização, desejabilidade, ele vai me dizer exatamente qual é o valor do ângulo. Veja que coisa maravilhosa. Ele vai dizer, olha, Zé, o release, coloca ele em 185,0711 graus. E o firing angle em 119,2826 graus. E assim você vai obter o maior valor de lançamento possível para essa catapulta, tá? Então, pessoal, aplicando isso ao projeto de vocês, é da mesma maneira. Você vai obter um modelo de superfície de resposta que vai dizer a quantidade exata da matéria-prima, a quantidade exata dos parâmetros físicos, dos parâmetros químicos, temperatura, pH e qualquer que seja o parâmetro, para que você obtenha o melhor valor possível para a sua variável de resposta. Com isso, eu me despeço, agradecendo pela sua atenção e agradecendo a oportunidade também para o professor José Luiz. Esse conteúdo vai estar disponibilizado no YouTube. Toda e qualquer dúvida você pode tirar comigo também. Obrigado, professor José Luiz. Obrigado pela atenção, pessoal. É sempre um prazer estar com vocês.